Cosmos e Transcendência, rompendo a barreira da crença cientificista. Por Wolfgang Smith. Tradução de Percival de Carvalho, vídeo editorial, canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, já sabem, comprem o livro, adquiram-no. E caso vocês gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo, centavos serão muito bem-vindos, seja via Pix, PayPal, apoia-se ou vaquinha. Também é possível comprar livros que chegaram até mim pela lista de desejos da Amazon, como nos fez o Wilhelm. Obrigada, querido, mais uma vez. E também é possível tornar-se membro aqui do canal. Os links estão todos no descritivo. Por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, caso já não tenham feito, pois tudo isso faz muita diferença em termos de engajamento. Obrigada pela presença, meus caros. Eu desejo a todos uma boa escuta. Seguimos para o capítulo 4, Evolução, Fato e Fantasia. A tese central do darwinismo é a hipótese transformista, a proposição de que uma espécie pode transformar-se em outra. Como a transformação se daria, por que causas ou mecanismos biológicos, isso é outro problema. A questão principal é se as espécies superiores evoluíram de ancestrais primitivos e, afinal, se já chegou a acontecer alguma vez a genuína transformação de uma espécie. Assim como é impossível dois organismos quaisquer da mesma espécie serem idênticos, assim também, sem dúvida, há certa variabilidade, uma elasticidade, digamos, dentro da própria espécie. É de certo admissível, pois, que uma espécie se adapte a mudanças no meio ambiente ou que desenvolva determinados traços benéficos. Agora, se tais transformações podem ou não acabar resultando na formação de uma nova espécie, isso depende, é claro, do que exatamente se entende pelo termo espécie. E não se trata de questão simples. Já muito se debateu o assunto, e ainda não está claro se existe um único critério natural, por exemplo, a capacidade de hibridar-se, para se obter uma definição plenamente satisfatória. Em todo caso, está fora de dúvida que se processam na natureza transformações microevolutivas, qualquer que seja a extensão delas conforme mensuradas na escala taxonômica convencional. A verdadeira questão, portanto, não é se o que definimos como espécie é ou não invariável, mas sim se uma transformação evolutiva pode chegar a produzir o que reconheceríamos inequivocamente como um novo tipo de planta ou animal. Por outras palavras, há uma zona cinzenta em que se opera a microevolução. O que a hipótese transformista afirma é que ocorrem também transformações macroevolutivas. Como teoria científica, a afirmação transformista há de ser julgada com base em fatos observáveis. Quais são, então, devemos perguntar, as principais fontes de comprovação empírica em jogo? E quais as descobertas pertinentes? Em primeiro lugar, é preciso considerar os fatos da paleontologia, porque, com relação a formas de vida antigas, o registro fóssil evidentemente constitui o nosso único meio de observação direta. Este é o telescópio, por assim dizer, que torna, em alguma medida, visível o panorama da vida primordial e, assim, proporciona uma base concebível para a verificação de hipóteses evolucionistas. Aqui, gravados em rocha, estão os fatos nus e crus com que a teoria tem de condizer. Bem se vê que o que o evolucionista gostaria de achar no registro paleontológico são conjuntos de fósseis em ordem cronológica, portando todas as marcas típicas de uma sequência evolutiva, cadeias graduadas a exibirem variações morfológicas filogenéticas conforme avançam dos primeiros espécimes para os últimos. No entanto, mesmo que encontre tais cadeias em abundância, ele ainda precisa estabelecer-lhes a origem evolucionária. E é óbvio que a própria paleontologia não pode oferecer nenhuma justificação para esse passo. Como observou o biólogo francês Louis Bonnouri, abre aspas, ver prova de descendência na concordância entre a disposição de tipos morfológicos e a posição cronológica significa appender a esta concordância, que é o único fato líquido e certo, a hipótese da filiação, cuja verificação é impossível e probabilidade sempre discutível. Fecha aspas. Dito de outro modo, a hipótese transformista não é diretamente verificável em termos de descobertas paleontológicas.
Bem se vê também, em contrapartida, que uma considerável escassez de sequências fósseis evolutivas seria fatal à teoria, porque, se supomos haver sido a Terra, ao longo de vastas eras, povoada por formas transitórias de espécies vegetais e animais, e se podemos demonstrar haver funcionado durante esses períodos um mecanismo geológico responsável pela formação dos fósseis, então é razoável esperar que aquelas formas transitórias estejam representadas no registro paleontológico. Mas, em termos gerais, não estão. E desde o início, esse se tem provado um enorme empecilho para os expoentes da evolução. Ao que indicava o Status Questionis em 1859 e mais ainda no presente, os fósseis não depõem a favor do evolucionista. O próprio Darwin, aliás, percebia isso com bastante clareza. Assim, na Origem das Espécies, ele declara ser esta objeção, abre aspas, talvez a mais óbvia e séria que se possa levantar contra a teoria, fecha aspas. Reiteradamente toca ele na questão crucial, abre aspas, por que então não está cada formação geológica e cada estrato repleto desses elos intermediários? Fecha aspas. Sua resposta é a seguinte, abre aspas, a explicação, acredito, jaz na extrema imperfeição do registro geológico, fecha aspas. É este, com toda a evidência, hoje, tanto como então, o ponto crítico que o evolucionista precisa estabelecer, abre aspas. Quem rejeitar a explicação da imperfeição do registro geológico vai rejeitar com razão a teoria inteira, fecha aspas, escreve Darwin. Um caso especialmente perturbador da dificuldade geral é a completa ausência, ou pelo menos a extrema penúria, de fósseis orgânicos no extrato pré-cambriano. Eis o nó nas próprias palavras de Darwin, abre aspas. Há um problema análogo, só que bem mais grave. Refiro-me à repentinidade com que espécies pertencentes a várias das principais divisões do reino animal aparecem nas rochas fossilíferas mais baixas que conhecemos. A maioria dos argumentos que me convenceram de que todas as espécies subsistentes do mesmo grupo descendem de um ancestral comum aplicam-se por igual às espécies mais antigas conhecidas por nós. A título de exemplo, não pode haver dúvida de que os trilobitas cambrianos e silurianos descendem todos de um único crustáceo, que deve ter vivido muito antes da era cambriana e provavelmente diferia imenso de qualquer outro animal conhecido. Por conseguinte, caso a teoria esteja certa, é indiscutível que antes de se formarem os estratos cambrianos inferiores, transcorreu tempo longuíssimo, plausivelmente bem maior do que o intervalo entre a época cambriana e a atual, e que durante esses vastos períodos o mundo pululava de criaturas vivas. Por que, então, não encontramos fartos depósitos fossilíferos datados desses admitidos períodos primitivos anteriores ao sistema cambriano? A essa pergunta, eu não posso dar nenhuma resposta satisfatória. A questão há de permanecer inconclusiva e, de fato, pode ser aduzida como argumento válido contra as teses aqui sustentadas. Fecha aspas. À luz do conhecimento geológico atual, pode-se acrescentar que o extrato pré-cambriano monta a aproximadamente 4/5 da crosta terrestre e corresponde a um período de uns 900 milhões de anos de história geológica, com início estimado em 1.500 milhões de anos atrás. Estava correta, portanto, a suposição de Darwin quanto à enorme duração da era pré-cambriana, mais ou menos 1,5 vezes maior que o tempo decorrido desde a era cambriana até o presente. Mas isso só acentua o problema maior, porque veio a provar-se praticamente nulo o registro fóssil desses gigantescos estratos pré-cambrianos. Camadas, em algumas localidades, chegam a mais de 1.500 metros de rocha sedimentar intacta, ideal para a impressão de fósseis. Tem havido, admita-se, esporádicos relatos de achados pré-cambrianos, alegadamente derivados de algas, bactérias e até buracos escavados por vermes. Mas, de novo, esses informes foram contestados e, em alguns casos, desqualificados em definitivo. Agora, note-se o contraste entre isso e os bem mais de 1.000 gêneros cambrianos a somarem para lá de 5.000 espécies. Mais abundantes que os fósseis pré-cambrianos,
pelo visto, são as teorias formuladas para explicar a ausência deles. Num breve compêndio publicado em 1957, sem dúvida longe de completo, Dewar discute nada menos que 12 teorias dessas e conclui que nenhuma é assim muito convincente. Em todo caso, a própria copiosidade de teorias ocasionadas pela dificuldade em questão já atesta a gravidade do problema e a carência de qualquer solução definitiva. O problema básico, isto é, a falta de formas intermediárias, persiste através dos estratos sedimentados do Cambriano em diante, todos eles riquíssimos em fósseis orgânicos, como já foi apontado inúmeras vezes, a começar por Darwin. O fato é que, abre aspas, até onde vai a pesquisa paleontológica, a grande maioria dos tipos fundamentais do reino animal se nos apresenta sem antecedentes, fecha aspas, declarou Deperé em 1907. E meio século mais tarde, Simpson reitera, abre aspas, como qualquer paleontólogo sabe, continua a verificar-se que a maioria das novas espécies, gêneros e famílias, bem como quase todas as categorias acima do nível das famílias, aparecem nos registros de modo súbito, e não em graduais e contínuas sequências transicionais. Fecha aspas. Naturalmente, o evolucionista se vê obrigado a prestar conta desta circunstância de uma maneira que salvaguarde a sua teoria, e como já notamos no caso pré-cambriano, essa necessidade desencadeou uma profusão de teorias especiais. Para complicar ainda mais, o embaraço agravou-se durante o presente século, à medida que, com os notáveis avanços da paleontologia e dos campos relacionados, se foi descartando uma série de soluções simplistas. Acima de tudo, ficou muito mais difícil apelar para a extrema imperfeição dos registros geológicos. Por exemplo, segundo interessante estudo de Dewar e Levet Yates, saído em 1932, eis que está representada no registro fóssil uma porcentagem surpreendentemente alta dos gêneros subsistentes dentro de 2 grupos de amostragem, isto é, mamíferos e moluscos. No caso, digamos, dos mamíferos terrestres, as porcentagens vão desde 100 entre os gêneros europeus até 56 entre os australianos. E como seria de esperar, os números são ainda melhores no caso dos mamíferos marinhos. Mas mesmo entre os gêneros voadores pesquisados, isto é, os morcegos, em que seria estimável a mais baixa probabilidade de fossilização, se encontra o registro fóssil de 26% dos 215 gêneros subsistentes. Visto que os gêneros constituem uma gradação tenuíssima na escala taxonômica, esses dados põem em xeque o princípio da extrema imperfeição. No cenário científico atual, a única saída da evidência negativa apresentada pela paleontologia parece achar-se em alguma factível concepção de criptogênese, ou evolução oculta, da qual já se propôs uma porção de variantes. Uma abordagem possível, e isto vale sobretudo para os estágios mais avançados da evolução, correspondentes aos estratos fossilíferos, é postular fases evolutivas especiais durante as quais a transformação das espécies se dá com velocidade tal que escapa à detecção via registro fóssil. Em conformidade com esta ideia geral, encontramos conceitos como a aeromorfose de Severtzov, a evolução explosiva de Schindlerwolf, os episódios de evolução intensa de Zellner e o taquitelo de Simpson. Meus caros, eu peço a permissão de vocês, a licença, e conto com a paciência para o fato de que, como são muitos nomes que vão sendo citados, eu preferi simplesmente aportuguesar os nomes na medida do possível e seguir com a fruição do texto em português mesmo. Obrigada pela compreensão. Também já se consideraram criptogêneses algo diferentes, como a evolução clandestina de Deber. Contudo, essas teorias todas parecem ressentir-se da mesma desvantagem fundamental, que é a simples falta de evidência positiva. O máximo que se pode esperar neste domínio, segundo parece, é evitar conflitos muito óbvios com os fatos conhecidos. A mesma observação se aplica a diversas árvores genealógicas que têm sido postuladas de tempos em tempos, começando pelo famoso espécime de Haeckel. Quanto aos ramos mais finos, não raro se tem afirmado que eles podem ser certificados por uma efetiva sequência fóssil,
Mas, para muito além do problema lógico a que já aludimos, a total impossibilidade de uma dessas sequências atestar a filiação, há aí outras dificuldades, com frequência negligenciadas. Por exemplo, já foi demonstrado que, partindo-se de um determinado conjunto de fósseis pertencentes a dado grupo, há a possibilidade de extrair-se daí uma variedade de pretensas sequências evolutivas completamente díspares, conforme se escolha como fator significativo a estrutura dos dentes, digamos, ou das patas. Uma vez que essas sequências não batem com nenhuma das genealogias postuladas, resta concluir que, no mínimo, algumas delas são artificiais. Por qual concebível critério, então, distinguir entre sequências artificiais e genuínas? A este propósito, Bolnouri nota, abre aspas, pode-se perfeitamente, no estudo dos mamíferos terciários, digamos, estabelecer certas comparações e certas relações ideais entre membros de tais grupos. É esta, outro sim, a tarefa, por excelência, da anatomia comparativa. Mas, na maioria dos casos, vai-se além dos fatos quando se enxerga nessas relações um indício de real filiação, de genuína descendência. Abel é de opinião que no reino animal inteiro não há mais do que 5 ou 6 séries de formas autênticas evolutivas. Isso admitindo-se a hipótese de uma efetiva linhagem em transformação gradual. Fecha aspas. Já quanto aos ramos principais, a questão fica ainda mais melindrosa, pois é aí, sobretudo, que o aspecto descontínuo do registro fóssil entra em jogo. É aí que, em lugar de uma sequência transicional concebível, por mais incerta, nós quase sempre nos deparamos com um vazio. Como é, então, que se imagina preencher essas lacunas? Levando em conta ser virtualmente impossível fazê-lo com um mínimo de rigor científico, não surpreende que as teses nesse sentido gerem considerável controvérsia e que, em todo caso, algumas autoridades se mantenham céticas em relação a elas. Bolnouri, para dar um exemplo, assim se pronuncia a respeito, abre aspas. Seria subestimar a imaginação dos especialistas acreditar que, defrontados com a origem críptica dos grandes filos, eles se veriam desprovidos de recursos. Haeckel já indicou o caminho a inventar formas ancestrais teóricas, os protovertebrados, os protocelachianos, os protoaminiotas, os protomamíferos, que teriam desaparecido no curso das eras e, quem sabe, com o avançar da paleontologia, talvez sejam descobertos um dia. Haeckel nunca se envergonhou de povoar de figurinhas os mares e continentes antigos. Cabe ainda observar que as árvores filogenéticas brotam da mesma imaginação fértil. As folhas, de fato, representam grupos de seres reais, mas o tronco e os ramos maiores não passam de ilusão ou subterfúgio, porquanto estabelecem entre os grupos uma continuidade inexistente. São apenas uma hipótese enxertada aí para apoiar outra hipótese, e, no geral, não valem mais que uma petição de princípio. Fecha aspas. Ao contrário de outras teorias científicas que nos possibilitam predizer fatos até então desconhecidos e que assim podem ser postas à prova de maneira mais ou menos concludente, a doutrina da evolução é praticamente vazia de conteúdo preditivo. Advogar a causa evolucionista consiste basicamente em aduzir fatos conhecidos que a teoria pretende explicar, muitas vezes, como já vimos, com o auxílio de outras hipóteses nela introduzidas especificamente para este fim. Ora, o argumento pró-evolução extrai qualquer força persuasiva que possa ter da premissa auxiliar de que tais ou quais fenômenos não se podem explicar igualmente bem em qualquer outra base razoável. Mas isto, é óbvio, suscita um problema fundamental. Como decidir se uma alternativa concebível é ou não razoável? Será razoável, por exemplo, postular alguma forma de causalidade teológica? Ou será razoável examinar a questão em uma perspectiva teológica ou metafísica? Na prática, para ter cabimento aos olhos da comunidade científica, uma alternativa deve enquadrar-se na cosmovisão predominante. Mais uma vez, portanto, nos encontramos numa situação onde predominam pressupostos ocultos e onde, abre aspas, qualquer doutrina que não pressuponha implicitamente este ponto de vista é acoimada de inteligível. Fecha aspas. Porém, mesmo que aqueçamos em manter-nos confinados aos limites da cosmovisão científica, a supramencionada premissa auxiliar ainda aí se prova suspeita,
porque no que diz respeito ao campo da biologia, especialmente, o nosso conhecimento é em geral insuficiente para rejeitar de antemão todas menos uma única explicação científica de um dado fenômeno. Considere-se, por exemplo, o seguinte argumento, abre aspas. As evidências indiretas da evolução baseiam-se mormente na significação das similaridades encontradas em organismos diferentes. A única explicação possível aí é estes organismos diversos terem derivado de um ancestral comum, aquelas semelhantes características estruturais ou funcionais através de uma mesma linhagem em mutação, pois as leis da probabilidade determinam que as similaridades fundamentais remontam a uma só origem. Fecha aspas. Só que as leis da probabilidade não fazem nada disso. O que se sabe é que dois organismos quaisquer do mesmo grupo exibem toda uma série de homologias anatômicas, fisiológicas e outras. O autor está dizendo efetivamente que a probabilidade de encontrar similaridades tão numerosas seria ínfima caso se tratasse de mero acaso. E isso, sem sombra de dúvida, é verdade. Aliás, é decorrência lógica da própria definição de probabilidade. Mas concluir que as referidas correlações não se devem ao acaso não é de maneira alguma dizer que elas se devem a uma origem comum. Obviamente, há outras possibilidades concebíveis. Por exemplo, é bastante concebível que todos os organismos de determinado grupo, por força, exibam tantas características em comum simplesmente porque não daria certo nenhum outro esquema orgânico ou não tão bem. Por outras palavras, tudo considerado, talvez as homologias em apreço se devam a exigências naturais. Agora, se tal é mesmo o caso, não é a questão aqui. Afirmamos apenas ser essa uma explicação possível, e nem um pouco conflitante com as chamadas leis da probabilidade ou quaisquer outros princípios conhecidos. E nada mais precisamos dizer, pois isso já prova conclusivamente que em si mesma a verificação da forte correlação não acarreta a hipótese da origem comum. Os fatos da embriologia, tão logo enunciados, vieram fornecer um dos principais argumentos em defesa da doutrina transformista. O próprio Darwin já aventara a hipótese de que se poderia, abre aspas, olhar o embrião como um retrato mais ou menos esmaecido do progenitor, seja em estado adulto ou larval, de todos os membros da mesma classe. Fecha aspas. E alguns anos depois, Haeckel formalizou essa ideia na sua famosa lei biogenética, também conhecida como lei da recapitulação. Afirma ela que o embrião, em seus sucessivos estágios de desenvolvimento, recapitula a filogenia da sua espécie. Ou, em termos mais imagéticos, o embrião percorre aquela hipotética árvore da vida a que já fizemos referência. Mas ainda que a teoria, ao menos por algum tempo, tenha encontrado boa acolhida entre grande parte das autoridades biológicas, desde o princípio se erguem vozes discordantes. E até mesmo alguns notórios propugnadores da evolução terminaram por rejeitar a lei biogenética. Por exemplo, em 1909, Sedgwick lançou contra a recapitulação argumentos que, a seu ver, desqualificam a teoria. Alguns embriólogos, por sua vez, inclusive Deber, o proponente da evolução clandestina, chegaram à conclusão de que a coisa se dá no sentido inverso. A filogenia é baseada na ontogenia, e não o contrário. A filogenia é baseada na ontogenia, e não o contrário. Na verdade, Deber e Swinton vão mesmo ao ponto de dizer que, abre aspas, não obstante já se haver refutado a teoria da recapitulação, os seus efeitos perduram nos cantos e recantos da zoologia. Fecha aspas. Seja como for, terá interesse relembrar, pelo menos alguns dos argumentos já levantados contra a lei biogenética. Aqui, valemo-nos de um estudo de Dewar, ele próprio aluno, quando jovem, de Sedgwick em Cambridge. 1. É ponto pacífico que inexiste recapitulação no desenvolvimento embriônico das plantas. Abre aspas. Isso não faz sentido caso a recapitulação seja uma lei da natureza e se, como querem os transformistas, as plantas e os animais descendem de um ancestral comum. Fecha aspas. 2. Abre aspas. Na visão transformista, as aves derivam-se de ancestrais dentados. Porém, não se acha sinal de dentição no embrião aviário. Fecha aspas. 3. Abre aspas. A cabeça do feto humano vai diminuindo em tamanho relativo conforme se desenvolve, ao invés de aumentar cada vez mais, como exige a teoria evolucionista. Fecha aspas. 4. Abre aspas.
Embora o crescimento do embrião apresente todos os supostos estágios ancestrais no desenvolvimento do aparelho urinário, não apresenta nenhum dos presumidos estágios na transição sofrida pelo sistema respiratório de brânquias a pulmões. Fecha aspas. E 5. Segundo dos pilares da doutrina evolucionista, o cavalo moderno descende de um ancestral de 5 dedos, mas a embriologia equina não exibe nenhuma recapitulação de um ancestral pentadáctilo. A este propósito, Dewar assinala que, abre aspas, isso não impede os transformistas de asseverar que a presença de uma cauda no embrião humano, desde a 5ª até a 8ª semana da existência, constitui a recapitulação do estágio de algum ancestral rabudo. Este supõem eles que é recapitulado. O estágio pentadáctilo do ancestral equino, aí já não. Fecha aspas. E quanto à própria cauda embrionária, faz uma interessante observação, abre aspas. Vem ao caso lembrar que numa fase inicial, isto é, antes do 2º mês do desenvolvimento, o embrião humano, e com efeito de todos os vertebrados, exibe uma porção do intestino atrás do ânus. Quem afirma ser a cauda embrionária humana resquício de um ancestral caudado, deve, se pretende obedecer à lógica, afirmar ser a tripa pós-anal resquício de um ancestral que seguia a vida fora com tão esquisito órgão. Os autores que se estendem sobre a cauda embrionária humana, em geral, calam a respeito da tripa pós-anal. Fecha aspas. Para arrematar este brevíssimo exame do recapitulacionismo, selecionamos do imenso arsenal informativo com que Dewar critica a teoria, em último exemplo, relacionado ao presumido estágio de peixe no desenvolvimento dos embriões vertebrados, etapa, abre aspas, etapa infalivelmente aduzida pelos transformistas, fecha aspas, como uma das provas mais conclusivas a seu favor. Escreve Dewar, abre aspas, a verdade é que o embrião deve atravessar o dito estágio de peixe pelo mesmo motivo porque, durante uma construção, um prédio de 4 andares deve atravessar um estágio de 2 andares. Fecha aspas. Ele troca a questão em miúdos numa elucidativa passagem que vale a pena citar na íntegra, abre aspas. O chamado coração de peixe e os arcos branquiais têm de formar-se porque a região cefálica do embrião, a partir do tenríssimo estágio, necessita copioso fornecimento de sangue, o que requer desde bem cedo a formação de um primitivo coração ou órgão bombeador e de um sistema arterial simples. Estes precisam estar prontos antes de transcorrer o tempo em que se desenvolve o coração de 4 câmaras necessário ao animal jamais crescido. Para tal, há de se recorrer a um dos 2 expedientes. Ou se forma um coração simples para funcionar em caráter provisório, enquanto se vai desenvolvendo um outro complicado coração de 4 câmaras, ou se constrói o coração simples de tal maneira que ele possa transformar-se, sem interromper o trabalho cardíaco, num coração complexo. Neste caso, é adotado o 2º curso de ação, e por um arranjo engenhosíssimo, o coração simples, enquanto trabalha sem cessar, converte-se num coração de 4 câmaras. Em alguns outros órgãos, como o rim, é empregado o primeiro recurso. Fecha aspas. Outro repisado argumento em prol da teoria transformista se baseia nos chamados órgãos rudimentares ou vestigiais. Essas estruturas, encontradas em espécies vivas, parecem ser-lhes supérfluas. Escreve Darwin, abre aspas, órgãos ou partes nesta estranha condição, portando o autêntico selo de inutilidade, são encontradiças em toda a natureza. Impossível nomear um animal superior em que não se observe nenhuma parte em condição rudimentar. Fecha aspas. Aqui, mais uma vez, o transformista enxerga evidência a favor da sua suposição, da sua posição. A bem da verdade, o caso afigura-se particularmente nítido e convincente. Abre aspas. O que pode ser mais curioso que a presença de dentes no feto da baleia, a qual, quando crescida, não tem um só dente dentro da cabeça, ou de dentes que nunca chegam a perfurar as gengivas no maxilar superior do bezerro em gestação. Fecha aspas.
A pretendida ilação, já se vê, é que esses fatos curiosos admitam como única e exclusiva explicação a hipótese transformista. Mas aqui, de novo, o caso se provou bem mais complexo do que havia imaginado Darwin, e com um conhecimento científico mais apurado, o quadro veio a mudar. Como apontou Vialeton, abre aspas, merecem esses supostos órgãos vestigiais especial atenção, porquanto cumprem uma função que escapou a Darwin. Ao denominar de órgãos vestigiais os germes dentais no feto da baleia desprovida de dentição quando adulta e os germes dos incisivos superiores em certos ruminantes cujas gengivas nunca perfuram, esqueceu-se ele que tais estruturas nos mamíferos, onde são muito grandes relativamente aos espaços em que se instalam, desempenham um papel fundamental para a formação dos ossos maxilares. Aqui proporcionam um ponto de apoio sobre o qual esses ossos se moldam. Logo, os germes em apreço têm utilidade. Fecha aspas. E a título de corroboração, o eminente anatomista francês passa daí a assinalar, abre aspas, a configuração, formato, disposição, quantidade, configuração dos dentes fetais nas baleias polares, um tanto diferente da observada em outros cetáceos, mostra que, longe de serem mero resquício de algum ancestral extinto, esses dentes têm uma individualidade e uma causalidade peculiares, visto que se multiplicam e se adaptam ao comprimento do maxilar. Fecha aspas. Mesmo assim, vale acrescentar, o mito dos dentes inúteis da baleia polar sobrevive, citado até hoje por autoridades da biologia evolutiva como uma espécie de verdade evangélica. Falando de um modo geral, a principal dificuldade com os órgãos inúteis é que eles podem acabar provando-se úteis. Como no caso dos dentes fetais, o presumido vestígio bem pode ter uma utilidade oculta, porventura somente em algum determinado estágio de desenvolvimento embrionário, ou talvez seja de alguma forma necessário a esse desenvolvimento. Não existe tal coisa como autêntico selo da inutilidade. Houve tempo, por exemplo, e não tão distante, em que praticamente se desconhecia a função do sistema endócrino, e órgãos como as glândulas pituitária e pineal eram impunemente expostos na vitrine dos vestigiais. Mas, com o avanço do conhecimento científico, a longa lista de candidatos à exibição foi encolhendo até se reduzir hoje a minguados itens. Já foram desacreditadas, ou no mínimo andam sob séria suspeita, peças tradicionais desse mostruário, como os ossos estiloides do cavalo, os dedos laterais dos artiodátilos, os olhos dos animais cavernícolas e as asas dos insetos cegos. Mesmo o apêndice vermiforme virou objeto de controvérsia. Segundo admite uma autoridade, abre aspas, em vista do seu rico suprimento sanguíneo, com certeza quase absoluta se trata da estrutura especializada e não degenerada. Fecha aspas. Também é interessante notar como, enquanto tanto se alardeiam os chamados órgãos vestigiais, raramente se chama a atenção para o assunto dos órgãos nascentes. Contudo, conforme bem lembrou Dewar, a teoria da evolução exige órgãos não vestigiais, senão nascentes. Estruturas rudimentares, isto é, que, embora ainda sem uso, se tornarão úteis em seu estado desenvolvido. Mas até onde se tem notícia, jamais foi identificado um só órgão do tipo, quer nos registros fósseis, quer nas espécies vivas. Escreveu Dewar, abre aspas, pelo que me consta, nenhum fóssil exibe qualquer órgão nascente. As mais primeiras barbatanas conhecidas já aparecem plenamente desenvolvidas, e assim também as primeiras pernas e asas, seja de insetos, pássaros, morcegos ou pterossauros. Fecha aspas. E com relação às espécies vivas, ele observa que, abre aspas, se de fato estivessem evoluindo, a maioria havia de exibir estruturas nascentes em várias fases de formação, desde excrescências irreconhecíveis até estruturas quase prontas para uso. Ao que parece, não existe uma sequer. Fecha aspas. Já se defendeu que o grau de afinidade genealógica entre membros de espécies diferentes se reflete nas afinidades sanguíneas. Pois bem,
é bastante fácil estabelecer relações entre vários tipos de sangue. Para dar um exemplo, se uma pequena dose de sangue de um animal for injetada em outro, em geral decorrerá daí uma reação, resultando na formação de um antissoro. E ao ser misturado com outro sangue, este antissoro causa a precipitação de proteínas sanguíneas, precipitação que pode ser mensurada, digamos numa escala percentual. Assim, caso se comece pelo animal X, o soro anti-X causará tal precipitação em alguma determinada medida, a qual se pode tomar como medida do grau de afinidade sanguínea com o tipo sanguíneo X. O soro anti-humano, por exemplo, causa precipitação de 100% no homem, 64% nos gorilas, 42% nos orangotangos, 29% nos babuínos, 10% nos bois, 7% nos cervos, 2% nos cavalos e 0% nos cangurus. A questão ainda por resolver, está claro, é se tais porcentagens têm qualquer coisa a ver com relações genealógicas. No entanto, os expoentes da evolução se sentem terrivelmente tentados a concluir desses dados que, dentre as dadas espécies, o nosso parente mais próximo deve ser o gorila, seguido do orangotango, do babuíno, do boi e assim por diante. Na verdade, este entendimento já foi por algum tempo a interpretação oficial dos dados relativos à precipitação sanguínea. Como explicou um dos pioneiros da área em 1909, abre aspas, aí temos a prova não só de existir um literal vínculo de sangue entre o homem e o macaco, mas também de ser possível determinar, sem a menor chance de erro, o nosso grau de parentesco com os principais grupos de símios. Fecha aspas. Exposições mais recentes, em contraste, tendem a ser bem menos dogmáticas neste ponto. O artigo da Enciclopédia Britânica, por exemplo, de onde foram tirados os dados acima, afirma somente que esses números correspondem a, abre aspas, measures of chemical resemblance and affinity, fecha aspas. Mas qual o tipo de afinidade? Química ou genealógica? O autor não diz. E, porém, visto que os resultados em questão vão sob o título Evidências da Evolução, a implicação é óbvia. No mínimo, o material apresentado serve de isca. Terá interesse notar que o entusiasmo de primeira hora por esse tema surgiu com os amplos dados sobre precipitação sanguínea publicados por Nuttall em 1904, envolvendo cerca de 16 mil experimentos. A um olhar retrospectivo, parece que, na empolgação com a descoberta das afinidades sanguíneas entre o homem e os bugios, os cientistas passaram por cima de outros aspectos dos resultados. Há pessoas, por exemplo, mais estreitamente ligadas a certos macacos do que a seus semelhantes humanos, e há outras, abre aspas, que têm parentesco tão próximo com roedores, carnívoros e ungulados do que com os da sua própria espécie. Fecha aspas. De acordo com algumas pesquisas, um dos nossos consanguíneos mais próximos é a baleia. Não é de se surpreender que muitos tratados contemporâneos tenham abandonado silenciosamente a interpretação genealógica dos experimentos com precipitação sanguínea. Não deve ficar de fora deste apanhado uma outra tradicional fonte de evidência: os experimentos reprodutivos e genéticos que lançam luz sobre o grau de variabilidade das formas vivas. O próprio Darwin ficara grandemente impressionado ao constatar que novas variedades de dada espécie podem produzir-se por meio de reprodução seletiva, e, num sentido, esta observação forma o ponto de partida da sua teoria. Por outras palavras, a reprodução seletiva era para Darwin um modelo perfeito do processo evolutivo. O que a reprodução faz em miniatura, a natureza realiza em grande escala mediante o mecanismo da seleção natural. Essa é a linha mestra da sua concepção. Assim, a origem das espécies abre com um capítulo intitulado Variação no Estado Doméstico, e todo o argumento a seguir gira em torno do conceito de variabilidade que esse corpo de observações pretende exemplificar. Agora, ao avaliarmos essas ideias, devemos ter presente, tanto por justiça a Darwin como em abono da verdade,
que em 1859 a biologia moderna ainda dava os primeiros passos. Na ausência de qualquer informação sobre genes, mutações, a herança mendeliana ao sistema endócrino e outros fatores cruciais para a variabilidade das formas vivas, encontrava-se em posição precária aquele que se aventurasse em vastas explorações a partir de fatos observáveis. Examinando a questão à luz do conhecimento atual, consideremos agora quais são os fatos e para que conclusões eles apontam. De certo, deve-se admitir, antes de mais nada, que a reprodução doméstica não ultrapassa os limites da espécie. Após milhares de gerações de procriação, um cão ainda é um cão. E, malgrado consideráveis variações em tamanho, proporções, coloração, etc., cada variedade exibe um cunho característico da forma básica. Além disso, é sabido que, conforme o avançar das gerações, a produção de novas variedades vai se dificultando cada vez mais. O potencial para novas formas, ao que parece, não é ilimitado. E o quadro mantém-se substancialmente o mesmo quando passamos aos experimentos reprodutivos, tais como os famosos estudos envolvendo a mosca da fruta. Embora esses experimentos, feitos com milhões de espécimes e milhares de gerações, tenham produzido monstrengos em abundância, ao que tudo indica, não se formou nenhuma nova espécie. E este fato não foi alterado nem mesmo pela aplicação de raios-x, que aumenta a taxa mutacional por volta de 15.000 vezes. Também com outras espécies se obteve o mesmo resultado. A despeito dos tremendos esforços empreendidos durante a maior parte do século, ninguém parece ter conseguido efetuar a inequívoca transformação de uma espécie natural. Dito em termos positivos, aí temos uma evidência gritante a favor da estabilidade das formas vivas. Como Caulery já notava 50 anos atrás ao anunciar a estabilidade experimentalmente constante dos organismos atuais, abre aspas. Ao contrário do que se poderia imaginar há meio século, a pesquisa recente corrobora a ideia de estabilidade das formas animais e vegetais, relegando as variações delas, quer a fenômenos tão somente individuais, sem retenção na linhagem hereditária, quer a pequenas diversificações praticamente restritas à espécie. Fecha aspas. No âmbito teorético, a descoberta dos genes e do mecanismo mendeliano de hereditariedade aplicou um duro golpe ao conceito darwiniano de variabilidade ilimitada. Depois veio a descoberta das mutações, alimentando a esperança de que estes saltos quânticos provassem fornecer a flexibilidade necessária. Mas, no fim das contas, também as mutações acabaram desapontando o evolucionista. Em primeiro lugar, logo se tornou consabido serem elas prejudiciais. Nas palavras de um laureado do Nobel, abre aspas, mutações são maléficas na grande maioria. Para dizer melhor, as benéficas são tão raras que podemos considerá-las todas maléficas. Fecha aspas. Assim, desde logo parece dúbia a expectativa de que o mais importante mecanismo do progresso evolutivo consista num processo que invariavelmente vai no sentido errado. Mas provou-se decepcionante para o evolucionista não só o sentido, como ainda a magnitude das variações mutacionais. Boulnor escreve, abre aspas, hoje se sabe pelos estudos dos geneticistas que a mutação afeta somente detalhes relativamente menores e jamais transpõe as fronteiras da espécie. Fecha aspas. Surge a questão de se o quadro veio a mudar substancialmente após 1973, com a descoberta de técnica do ADN recombinante. Neste campo, por certo, vem se propondo teses extravagantes aos montes, e como costuma acontecer quando se trata de evolução, a linha divisória entre fato e fantasia tem se esvaído. Daí é que volta e meia nos contam já ter sido posto a nu o chamado mecanismo genético do processo evolutivo, encontrando-se a ciência atualmente na posição de compreender a fundo e por miúdo o funcionamento da evolução. Como se nós, para início de conversa, tivéssemos conhecimento de que algum dia chegou a ocorrer isto de transformações macroevolutivas. Já outros evolucionistas se pronunciam com mais modéstia, afirmando, por exemplo, que, abre aspas, a genética molecular de certo dá uma defesa do darwinismo bem melhor do que a oferecida pela paleontologia. Fecha aspas.
Afirmação que de fato diz muito pouco, mas mesmo este pouco parece ser prematuro. Porque, como declarou Edward Wilson, o evolucionista de Harvard, em recente encontro da American Academy of Arts and Science, sob o tema Darwinismo, a crescente síntese com a genética molecular, abre aspas. Dentro de poucos anos, vamos começar a ter algumas respostas a questões evolucionárias no nível molecular. Fecha aspas. Pode ser, mas neste meio tempo há de admitir-se, como Wilson admite a seguir, que no pé em que estão as coisas, abre aspas, a genética molecular não tem muito para dizer sobre a especiação, a macroevolução e as taxas evolutivas. Fecha aspas. Entre os especialistas, parece difundir-se a expectativa de que, no futuro, ela venha a ter. Conjectura Rudolf Haff, abre aspas. Ao frigir dos ovos, os mecanismos evolutivos provavelmente se explicarão em termos de estrutura e rearranjos gênicos, mas ainda há muito chão para percorrer. Fecha aspas. Ao que poderíamos acrescentar que, antes de se poder explicar a evolução, se deve primeiro estabelecer a existência dela. E aí também há muito chão ainda para percorrer. Nesse ínterim, goste-se ou não, uma inviolável constância das espécies permanece como o fato experimental prevalecente. Já dissemos bastante para mostrar como a doutrina da evolução não é, de modo algum, a teoria científica bem fundamentada que tanto pintam. É verdade que uma boa soma de fatos já foi trazida à baila em defesa dela. Porém, desde o princípio, não poucos cientistas e pensadores, inclusive alguns dos mais destacados expoentes da evolução, reconhecem a fraqueza do argumento empírico. Assim é que o próprio Darwin, para começar, tivesse toda a circunspecção em expor a sua tese. Abre aspas. Darwin jamais afirmou apresentar prova da evolução ou da origem das espécies. Fecha aspas. Admite o artigo da Britânica. Abre aspas. Afirmava, sim, que, caso haja ocorrido a evolução, se explicaria uma série de fatos, caso contrário, inexplicáveis. Fecha aspas. E. Haeckel, o teórico evolucionista alemão e renomado popularizador do darwinismo na Europa, chegou mesmo a escrever em carta para um amigo cientista, abre aspas, não se pode imaginar nada mais absurdo, nada mais revelador de total incompreensão da nossa teoria que exigir dela um fundamento em evidência experimental. Fecha aspas. É questionável se os empiristas britânicos podiam concordar com o colega do continente nesse particular. Do que não há dúvida é que, de ambos os lados, a teoria foi proposta fundamentalmente em base a priorística e que, sejam quais tenham sido os principais fatores a motivar e impulsionar o movimento evolucionista, o empurrãozinho decisivo para o triunfo lhe foi dado não por qualquer evidência palmar, e sim por considerações racionais e ideológicas de variadas ordens. Dampier, por exemplo, evolucionista convicto ele próprio, admitiu isso ao escrever, abre aspas, Haeckel e outros biólogos materialistas, e, seguindo-lhes a esteira filósofos e teóricos políticos alemães, uniram-se para criar esse darwinismo que fez adeptos mais darwinistas que Darwin. Os homens aceitavam a seleção natural como causa provada e suficiente da evolução e da origem das espécies. Passou o darwinismo de uma cautelosa teorização científica a uma filosofia, quase a uma religião. Fecha aspas. Deixando de lado certas implicações interessantes contidas nessas observações, está claro, em todo caso, que a teoria da evolução chegou na hora certa e que as condições favoráveis à sua recepção haviam sido preparadas com antecedência por algumas das principais correntes do pensamento europeu. Como nota Hossein Nars, outro historiador da ciência, abre aspas, é mesmo raríssimo uma teoria vinculada a uma ciência particular obter tão ampla aceitação, talvez porque o próprio evolucionismo, ao invés de ser uma teoria científica que veio a popularizar-se, começou como uma tendência geral para depois adentrar o domínio da biologia. Não por outro motivo teve pronta aceitação, mais como dogma do que como hipótese científica útil. Fecha aspas.
Por certo, o caráter dogmático ou a priorístico da doutrina ainda não é reconhecido pelo vulgo. E até mesmo nos círculos científicos continua generalizada a crença de que a evolução já foi empiricamente verificada além de qualquer dúvida razoável. E, no entanto, por incrível que pareça, não raro se admite o contrário. Assim fez, por exemplo, um biólogo francês de Prol, depois de afirmar que jamais presenciamos, por mais ínfimo que seja, um só autêntico fenômeno evolutivo. Abre aspas. Estou firmemente convicto, pois não vejo meio de pensar diferente, de que os mamíferos vêm dos lagartos e os lagartos dos peixes. Só que, quando eu faço tal declaração, tento não fechar os olhos à indigesta enormidade dela. E sou mais por deixar indefinida a origem dessas metamorfoses escandalosas do que por adicionar a improbabilidade delas à de uma interpretação estapafúrdia. Fecha aspas. O que o cientista nos diz aí, por outras palavras, é que, mesmo com a indigesta enormidade da afirmação transformista e o fato de que jamais presenciamos, por mais ínfimo que seja, um só autêntico fenômeno evolutivo, ele aceita a doutrina em base a priorística, pois não vejo meio de pensar diferente. A posição semioficial, em contrapartida, omite toda referência a uma indigesta enormidade e sustenta apenas que a doutrina teve êxito em explicar de maneira plenamente satisfatória uma série de fenômenos, caso contrário, inexplicáveis. Mas, para além da intrínseca dificuldade de determinar ao certo quando um dado fenômeno é, caso contrário, inexplicável, assunto que já tocamos, a asserção fraqueja ainda em outro ponto. É que, muito longe de conseguir explicar com desembaraço uma multidão de fatos à luz da sua teoria, o evolucionista, na realidade, é forçado a estipular incontáveis hipóteses ad hoc para protegê-la contra fatos adversos a ela, dos quais já conhecemos alguns exemplos. A falta de fósseis pré-cambrianos e a geral escassez de elos evolutivos, as incongruências da recapitulação, a ausência de órgãos nascentes, os dados sobre precipitação sanguínea e nefastos de absurdidades, de War. E, para fechar o rol dos constrangimentos, a estabilidade experimentalmente constante dos organismos atuais. Cada um destes itens, o evolucionista tem conseguido rebater com alguma hipótese especial, ou antes, as mais das vezes, com uma boa coleção de tais teses. Confrontado com a observada estabilidade das formas vivas, por exemplo, ele pode dizer que o período de tempo ou número de gerações é muito pequeno para permitir a manifestação de transformações evolutivas, ou que a dada espécie chegou a um estágio em que tais transformações já não podem mais ocorrer. E conquanto haja parca evidência em apoio dessas estipulações e nenhum consenso entre os especialistas sobre quais seriam corretas, ele não obstante acredita que, seja como for, tem de existir para sua teoria alguma legítima explicação a salvaguardá-la. E aí, mais uma vez, se patenteia a natureza priorística da doutrina, de modo que o evolucionista não enxerga na interminável multiplicação de hipóteses ad hoc nenhum motivo para suspeita, simplesmente porque o seu princípio fundamental não está jamais sujeito a questionamentos. Aceita-se a evolução como fato consumado. E não perceber isso é revelar uma total incompreensão da nossa teoria, como já muito disse Haeckel. Pela natureza do caso, a doutrina da evolução é impossível de estabelecer em base empírica. E no reverso da medalha, em certo sentido, indesmentível, como já assinalaram alguns contemporâneos filósofos da ciência. Eis aí a sua força e a sua fraqueza, abre aspas, sua força como dogma e sua fraqueza como verdade científica, fecha aspas, declara Bonnouri. Não terá sido por acaso que o darwinismo se consolidou à altura em que a Weltanschauung, a cosmovisão newtoniana, atingira o zênite da sua influência. Entre as duas doutrinas há uma ligação evidente, na medida em que, sob as premissas newtonianas, o darwinismo se torna, de uma ou de outra forma, praticamente inescapável.
Num universo correspondente à ideia de um sistema mecânico fechado, as possibilidades se reduzem enormemente. Além disso, caso se suponha, como desde o início se supôs, que a própria Terra veio à existência em algum tempo longínquo, não sobra outra maneira de explicar a gênese da vida e a origem das espécies, senão em termos transformistas. Sob tais auspícios, de fato, não é possível ver nenhum meio de pensar diferente. No que concerne ao clima geral da crença científica, a situação parece não ter mudado significativamente desde o inicial triunfo do darwinismo. Em contraposição, cumpre notar que, com a derrocada do atomismo estrito e do associado determinismo laplaciano, a noção de um clockwork universe perdeu o seu aval científico. Hoje se sabe que até mesmo o mecanismo de um relógio propriamente dito se baseia tão somente em leis estatísticas. Assim, o mundo real revelou-se muito menos restringido às nossas concepções físicas do que se imaginava, um fato que se verifica, sobretudo, no pequeno. Em um sentido bem real, parece que a natureza é imensamente mais misteriosa nas suas operações do que o século XIX tinha sido levado a supor. Os próprios avanços da física vieram descortinar imprevistas limitações na pretensão de explicar os fenômenos naturais em termos de qualquer mecanismo físico concebível. Hoje temos mesmo fortíssimo motivo para suspeitar que as leis ordinárias da física não se aplicam às formas altamente estruturadas da matéria encontradas no núcleo de uma célula viva. Referimos-nos em especial àquelas moléculas gigantescas situadas dentro dos cromossomos que controlam toda a estrutura e funcionamento do organismo. Os genes. Ora, na perspectiva da física, essas substâncias distinguem-se das formas inanimadas da matéria principalmente pela sua aperiodicidade. Lembram, assim, uma pintura requintada, onde cada pincelada desempenha um papel especial, em contraste com a matéria inorgânica, que se poderia comparar a um grande papel de parede onde um padrão simples se repete em série. Pois bem, sendo inerentemente estatísticas as leis ordinárias da física, aquelas que normalmente testamos e usamos, sua aplicabilidade, no caso dos sólidos, depende da periodicidade. Por analogia, elas aplicam-se ao papel de parede, em oposição à pintura. Logo, abre aspas, tendo em vista tudo o que aprendemos sobre a estrutura da matéria viva, devemos estar preparados para identificar-lhe um funcionamento impossível de reduzir às leis ordinárias da física. Fecha aspas, escreve Schrödinger. Isso não significa que dentro da biosfera não vigore nenhuma lei, ou nenhuma lei física. Onde quer que haja vida, há ordem. E, na verdade, um grau de ordem imensamente superior ao de qualquer coisa encontrada no âmbito inorgânico. De fato, o problema fundamental com que todo organismo vivo tem de lidar é conservar essa ordem tremenda em face da desordem ambiente. E pode-se acrescentar que todos os mecanismos vitais parecem ter se instituído somente para a execução dessa tarefa. Além disso, a ordem dos organismos distingue-se não apenas em grau, conforme mensurada em termos de entropia negativa, mas ainda em tipo. É o que Schrödinger chama ordem a partir da ordem, em oposição à ordem a partir da desordem. E, sem dúvida, esta diferença leva às consequências mais amplas. Quando temos diante dos olhos a misteriosa coisa chamada vida, mesmo nas suas manifestações mais simples, apresenta-se-nos um quadro inteiramente novo. Uma característica especialmente notável dos organismos vivos, é o que se pode denominar a primazia do todo. Ora bem, o todo exibe uma multiplicidade de partes, e a mente analítica tem propensão para reduzir o todo às suas partes, ou, dito de outro modo, para concebê-lo como mero aglomerado, ou soma dos seus constituintes. Este ponto de vista, note-se, é próprio do atomismo e ainda da física clássica em geral, mas com o advento da teoria quântica, o quadro começou a mudar. Escreveu Planck em 1929, abre aspas, a moderna física nos ensinou que não se pode descobrir a natureza de sistemas algum, dividindo-o em suas partes componentes e estudando cada uma delas por si, visto que tal método, a miúde, implica a perda de propriedades importantes do sistema. Fecha aspas. E quando passamos das estruturas inorgânicas às orgânicas,
Esse princípio assume uma posição de importância máxima. Assim, ao entrarmos no domínio biológico, passamos com efeito à antítese da hipótese mecanicista. Aqui já não é o todo que se deriva das partes, mas sim as partes que derivam sua existência, como partes, do todo. O organismo está visto, é divisível numa miríade de componentes, mas mesmo assim é claramente um só organismo, a exemplificar uma só forma básica. Nós sabemos, ademais, que essa forma básica vai inscrita em código genético dentro do núcleo de cada célula e que, a partir destes centros, ela controla todos os aspectos da vida. Pode-se dizer que a forma, ela mesma, constitui o centro em torno do qual tudo gira e de onde se outorga a cada estrutura orgânica a sua função própria. Agora, o grande problema é explicar a origem dessa forma, ou, se preferir, dessa ordem estupenda. A resposta darwinista, em essência, é que a ordem emana da desordem e que a ordem maior se deriva da menor. Deitando à margem a desconcertante questão de como poderiam formas orgânicas brotar de substâncias inorgânicas, a pintura brotar do papel de parede, o darwinismo sustenta que a transformação das espécies se efetua basicamente pelo processo de reprodução. Procura, portanto, atribuir a origem de novas formas orgânicas ao mecanismo biológico, cuja função natural é justo o inverso, isto é, preservar a forma orgânica da qual o próprio organismo em questão deriva toda a sua força e eficácia. De nossa parte, acharíamos difícil conceber uma teoria em mais frontal desacordo com o que a física e a biologia modernas têm a ensinar. O mistério do organismo vivo reside na sua forma. Dela provém cada parte sua, todos os seus processos, a sua inteira estrutura tetradimensional. Mas o que é essa forma? Esse princípio ordenador do qual as criaturas derivam a vida? Para responder à pergunta em clave cristã, só precisamos relembrar os rudimentos da doutrina metafísica. A momentosa afirmação de que a criação é uma teofania e que, abre aspas, toda criatura é pela própria natureza uma espécie de efígie da sabedoria eterna, fecha aspas, como declarou São Boaventura, que pode ser ouvido aqui no canal. Daí decorre ser aquilo a que chamamos forma básica, nada menos que a manifestação de um arquétipo eterno subsistente no Logos ou sabedoria de Deus. No fim das contas, o que transluz na forma como o princípio da ordem ou a fonte da vida é o Logos ele mesmo. Porém, tendo-se concedido que a forma exemplifica um arquétipo, permanece a questão de como, afinal, foram trazidas à existência as diversas espécies de animais e plantas espelhadas pelo globo. Foram as espécies criadas por Deus em 2 ou 3 dias de 24 horas, como acreditam alguns fundamentalistas? Ou a doutrina cristã admite outras interpretações mais palatáveis à mente científica? Será possível, em particular, reconciliar a posição cristã com a hipótese transformista? Para responder a essas perguntas, importa compreender, em primeiro lugar, que não se há de conceber o ato da criação em termos temporais. Não devemos pensar que Deus criou o universo em algum tempo passado, seja há 6.000 ou há 20 bilhões de anos. A questão é que o tempo se aplica à criação e não a Deus. Assim também Deus age, não no tempo, mas no princípio, termo que significa o instantâneo e imperceptível momento da criação. Instantâneo e imperceptível momento da criação, como explica São Basílio. Tomo a liberdade de aqui, inclusive, fazer um acréscimo, meus caros. Quem fala também sobre isso no 2º capítulo de seu livro é a Annick de Susanelli, no Simbolismo do Corpo Humano. Ela explica que no princípio, ela, que nasceu em berço judaico, conhecendo o hebraico, ela explica que o princípio usa-se a palavra Bereshit em hebraico. E esta palavra é justamente o instantâneo, o imperceptível momento da criação, em que não é o princípio temporal, como nós, em português, tendemos a pensar, No princípio, ou seja, no começo, criou Deus. Não é de um começo, e sim de uma existência desde sempre, de algo perene.
né? No princípio enquanto algo perene, enquanto algo que é um presente desde sempre, né? Na presença, no presente, Deus cria. No instantâneo, Deus cria, etc. Então, caso queiram, ela fala sobre isso de maneira rápida em seu livro, claro, mas fica aí a sugestão de leitura a mais em relação a isso. Este início indivisível e imediato não é senão o nunc stans, o sempre presente agora, sobre o qual tivemos tanto para dizer no capítulo 3. Como observa mestre Eckhart, abre aspas, Deus faz o mundo e todas as coisas no presente agora, fecha aspas. Foi o que eu falei sobre justamente a palavra Bereshit, né? Quem estuda hebraico já saberia disso. Portanto, não existe na realidade nenhum conflito entre a posição de que as espécies foram criadas em simultâneo, todas de uma vez, e a visão aparentemente contraditória de que foram trazidas à existência em sucessão, em certa sequência temporal. No primeiro caso, olhamos a matéria desde o ponto de vista da eternidade, subspecie eternitatis, como diriam os escolásticos. E no segundo caso, desde o ponto de vista temporal. A segunda perspectiva, havemos de admitir, é a que se conforma à nossa disposição normal. Custa-nos compreender como é que tempos idos 1000 anos atrás são agora tão presentes e tão próximos a Deus quanto este exato instante. Mas, afinal, não é de admirar que tais coisas não nos entrem na cabeça. O fato em que o cristianismo insiste é que todas as criaturas, sem exceção, foram criadas por Deus. Sem Ele, nada se fez. Mas ao dizermos que todas as coisas foram criadas no princípio, devemos ter em mente que este princípio foi um início sempiterno. Meu Pai trabalha até agora, diz o Cristo. Isso deixa em aberto a questão de se Deus criou os progenitores originais de cada espécie por algum modo especial, de forma direta, por assim dizer, ou se ele cria sempre mediante uma concatenação de causas secundárias. Ora, esta questão pertence ao modus operandi do ato criativo, tal como encarado na perspectiva cosmológica, um assunto sobre o qual a Escritura parece ter bem pouco a dizer. O relato do Gênesis, que pode ser ouvido aqui no canal em particular, dá só a entender, muito grosso modo, que a manifestação da vida terrestre se deu num curso progressivo, através de uma sequência ascendente de formas vivas, culminando no homem. Ademais, como se tem apontado com frequência, não há na Escritura nada que inequivocamente descarte a hipótese transformista. Não podemos afirmar com certeza absoluta que a transformação das espécies é impossível, ou que jamais aconteceu. Realmente, se é verdade que Deus pode fazer destas pedras filhos de Abraão, por que não poderia ele fazer de peixes lagartos e de lagartos mamíferos? Mas a questão é, afinal, ele fez? Pois bem, para os cânones da tradição cristã, a resposta é não. Há mesmo um consenso entre escritores patrísticos e escolásticos no sentido de que os progenitores originais de cada espécie natural não se formaram através da comum cadeia de causas secundárias. Não nasceram da semente, mas foram trazidos à existência de uma maneira especial, mais ou menos correspondente ao conceito da criação direta. Assim, de acordo com essa doutrina, as criaturas vivas podem originar-se por dois meios, mediante um modo de geração primária ou vertical, que não inclui semente como causa intermediária, e mediante um modo de geração secundária ou horizontal, quer dizer, por meio de um processo natural. Mas, ao mesmo tempo, não devemos esquecer que o processo natural, tanto quanto a geração primária, deriva toda a sua eficácia do poder divino. Ao fim e ao cabo, então, a distinção entre os dois modos pertence ao âmbito das aparências. Não afeta a causa última, que é, em ambos os casos, a mesma.
O que sobretudo nos inquieta com relação à geração primária é que nós não a vemos acontecer. Nem conseguimos imaginar como ela se dá. Isso, porém, não passa da perplexidade em que sempre nos encontramos perante as realidades que transcendem as fronteiras do universo. Compreender um fenômeno de modo natural ou científico exige rastrear suas causas secundárias, justamente o que não se pode fazer no caso da geração primária. Pode ser que ele não tenha causa secundária alguma, como parece ser o caso dos milagres, ou talvez as suas causas sejam demasiado sutis para cair dentro do nosso alcance. Assim como assim, aí temos diante de nós um portento. O fenômeno observado destroça a ilusão de um universo fechado e autossuficiente. Há origens primeiras, portanto, e realmente não pode deixar de havê-las. Toda a cadeia de causas secundárias rastreadas até o fim conduz à beira de um mistério. Mesmo a cosmologia física, ao que parece, chegou finalmente a este reconhecimento. Da mesma maneira, no concernente às cadeias da descendência biológica, não pode deixar de haver sempre um elo perdido. A única questão é se há vários deles, um para cada espécie natural, ou se os ramos da árvore genealógica remontam a um só ancestral primordial, de forma tal que o mistério da criação pareça concentrar-se, digamos assim, num único ponto. Como acabamos de ver, o pensamento cristão tradicional optou pela primeira dessas alternativas ao postular dois modos básicos de geração. É interessante notar em acréscimo que as teorias evolucionistas modernas, outro sim, convergem para a concepção de um processo bifásico, onde fases microevolutivas se alternam com explosões criativas por meio das quais são trazidas à existência formas fundamentalmente novas, residindo a principal divergência entre a doutrina moderna e a tradicional, obviamente, na interpretação desses acontecimentos explosivos ou descontínuos. Além disso, é evidente que a interpretação criacionista se enquadra nos fatos paleontológicos muito melhor do que a hipótese transformista, uma vez que escapa ao importunante problema dos elos perdidos. O criacionista, assim, fica eximido da necessidade de pressupor coisas tais como a automática supressão das origens, proposta por Teilhard de Chardin, que pode ser ouvido aqui no canal. E tampouco requer quaisquer outras hipóteses ad hoc a fim de contornar dificuldades. De mais a mais, a doutrina tradicional tem plena aptidão para explicar a existência das homologias biológicas, pois nas palavras de Titus Burckhardt, abre aspas, pela sua significação mais profunda, o mútuo reflexo dos tipos é a expressão da continuidade metafísica da existência, ou da unidade do ser. Fecha aspas. Cabe acrescentar ainda que este lume tradicional pode provar-se elucidativo mesmo de um ponto de vista científico. Tomando-se como exemplo a embriologia dos vertebrados, os fenômenos que os evolucionistas têm procurado explicar pela hipótese da recapitulação podem agora ser observados a uma luz diferente, porque, caso o homem ocupe uma posição central no reino animal, o que pode ser compreendido em uma perspectiva metafísica, então, caso o homem ocupe uma posição central no reino animal, então não surpreenderá que essa centralidade se manifeste até mesmo no plano ontogênico. Isso significaria que, ontogenicamente, se pode ver o homem como o tronco central de uma árvore cujos ramos representam estágios na ontogenia das outras formas vivas. Assim, num sentido profundo e distintamente não darwiniano, existe a real possibilidade de que as mais primitivas formas de vida descendam, afinal, do homem. Será talvez este o grande fato do qual o quadro evolucionista não é senão uma imagem invertida. Vale assinalar, aliás, que já se propôs uma teoria científica consonante com esta posição. Foi propalada por Edgar Dacqué, notável paleontólogo alemão que se persuadiu de que o homem representa a forma primordial, urforme, da qual emanam os principais tipos do reino animal. E, como seria de esperar, a teoria de Dacqué veio a ser severamente criticada nos círculos profissionais, muito embora nada tenha de irracional nem de anticientífico. Como observa Carl Jung, que pode ser ouvido aqui no canal,
O problema está em outra parte, abre aspas. Do ponto de vista epistemológico, é tão admissível derivar os animais da espécie humana quanto o homem das espécies animais. Mas sabemos quão mal se saiu o professor daqui na sua carreira acadêmica à conta do seu pecado contra o Zeitgeist, que não deixa ninguém fazer pouco dele. É uma religião, ou, mais ainda, um credo, sem nenhuma ligação que seja com a razão, mas cuja relevância está no desagradável fato de tomar-se como a medida absoluta de toda a verdade e pretender ter sempre do seu lado o bom senso. Fecha aspas. Em suma, existem sim meios de pensar diferentes, só que viraram cartas fora do baralho. Ademais, existe uma doutrina cristã tradicional concernente à origem das formas vivas que se coaduna tanto com a razão como com os fatos. O único, porém, é que não se coaduna com o pensar moderno, o Zeitgeist, que não deixa ninguém fazer pouco dele.